Um homem sem dinheiro, ele está fadado a todo e qualquer tipo de humilhação. Ele não pode dizer não para nada. Dentro do seu trabalho, muitas das vezes humilhado pelos seus patrões, pelos seus colegas de trabalho, porque ele está endividado financeiramente, está quebrado financeiramente e não pode dizer não para certas coisas, para certas humilhações. E muitas das vezes o patrão dele sabe disso e o humilha cada vez mais para que ele se sinta mal. Muitas das vezes cobranças acima daquilo que ele pode suportar. Muitas das vezes fazendo funções a qual não está relacionada ao pré-contratado, mas ele é obrigado a fazer porque não tem como dizer não. Às vezes tem família para poder sustentar, tem aluguel para poder pagar. Então isso faz com que ele se torne um escravo, um prisioneiro daquilo que era para ele ser liberto. Eu digo para você uma coisa, um homem quando ele está sem dinheiro, ele não é nada. Dentro de um relacionamento a qual ele proporciona grande coisa para o cônjuge dele, talvez ele seja uma pessoa carinhosa, boa, alguém que realmente proporcione coisas grandes. Mas muitas das vezes, quando ele começa a perder o que tem, perde o emprego, perde o salário, perde os bens, às vezes é tratado de forma diferente pelaquela pessoa que sempre esteve com ele quando tudo estava bem. Mas quando perde, é a primeira a abandoná-lo de alguma forma, a humilhar. E muitas das vezes ele procura emprego, muitas das vezes ele tenta fazer, mas não consegue. Mas cada vez mais ele é humilhado por aquela pessoa que ela para sustentar ele nesses momentos de fraqueza. Assim, muitas das vezes entre seus parentes, a suas famílias, até entre seus pais. Sabemos que existem muitos pais tóxicos. A Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, porém, existem muitos pais que não estão nem aí para os seus filhos. E qualquer motivo é motivo para humilhação, para humilhar. Como muitas das vezes você não tem dinheiro, você não tem um emprego, você não tem nada, você é obrigado a ouvir aquilo daí anos e anos. E tem gente que se acomoda, tem gente que vai morar com os sogros e se acomoda aquilo, ouvindo humilhação, ouvindo várias coisas, muitas das vezes por não ter dinheiro, por não ter como alugar um canto. Muitas das vezes o sogro até fala, constrói um terreno aqui, e ele muitas das vezes se esforça muito para poder construir. E no final das contas ele é convidado a se retirar. Toma um pé da bunda, ou se ele não toma um pé na bunda da companheira dele ou do companheiro, é humilhado pelos sogros de alguma forma para poder se retirar daquele ambiente. Então todo o esforço que ele fez foi bom. Mas é possível você se reconstruir, é possível você se remontar, é possível você ter uma vida melhor, uma vida que você merece. Mas você só é merecedor se você realmente fizer as coisas que tem que ser feitas e fazer certo. Eu passei por um período da minha vida onde eu estava endividado, quebrado, sem orientação, andava perdido no meio da noite, cara. Sabe, você andar para lá e para cá sem saber o que fazer, sem R$ 1 no bolso, e você pensando o que eu irei fazer da minha vida, e muitas das vezes não querer mais nada, e pensando muitas das vezes até morar na rua. E você fala, a minha vida acabou. Eu achava que a minha vida ela tinha acabado de alguma forma. Eu estava no fundo do poço, até Deus erguer o braço, segurar nas minhas mãos e falar, meu filho, está na hora de sair daí. Eu te ajudarei. Então Deus me ajudou a sair daquele momento, daquela fase que foi uma fase ruim, mas foi uma fase de aprendizado, a fase onde eu aprendi que mesmo que tudo esteja perdido, Deus tem uma saída para cada um de nós. Mas devemos também nos comprometermos a sair, a nos dedicar e a buscar algo que realmente vale a pena. E hoje em dia, olhando para mim, para as coisas que eu estou fazendo, eu ainda acho que faltam algumas coisas, mas tudo bem. Faltava mais e estava tudo ruim. Eu não sabia muitas das vezes o que era dançar, o que sair, acordar bem, dormir, cara, por tranquilaço e acordar tranquilaço. Hoje, graças a Deus, eu saí
daquela vida miserável que eu me coloquei, sabe, de endividado. Comecei a juntar um dinheiro, comecei a fazer as coisas que realmente gosto de fazer, sabe? Porque você olhar para sua conta poupança e falar, cara, eu hoje em dia tenho liberdade de fazer o que eu quero. Eu tenho liberdade de dizer não para muitas coisas. Eu tenho liberdade de dizer não para o patrão que gosta de humilhar. Eu tenho liberdade de dizer não para as pessoas que estão sempre querendo puxar o seu pano. Eu tenho liberdade de escolha, de não escolher qualquer tipo de trabalho, mas fazer aquilo que realmente é agradável à minha pessoa. Só que para isso, você precisa utilizar o seu trabalho como trampolim, como que por algo que realmente vai fazer sentido para você. Sempre eu toco no mesmo assunto. Cara, tá na hora de você focar no trabalho e juntar dinheiro. Cara, um homem quebrado não é nada, um homem sem dinheiro não é nada. Um homem sem dinheiro não consegue fazer nada. E você precisa ter a liberdade de fazer as coisas que tem que ser feitas. Você precisa aprender a ser homem ou a ser mulher e saber que está na hora de mudar, está na hora de fazer alguma coisa, está na hora de sair dessa situação ruim que sobreveio à sua vida, ou você se colocou, se jogou, né, cara, de cabeça. Mas eu digo para você, tá na hora de mudar a rota, meu irmão. Tá na hora de buscar uma alternativa totalmente diferente. Sabe o que você andar em paz? Mano, eu já andei de manhã cedo, orando a Deus para que eu encontrasse R$ 2 para poder comprar pão, mano. Eu tava quebrado, eu tava muito chateado, mano. Eu não conseguia fazer nada. E eu falo, meu Deus do céu, tá tão bom hoje, tá tão gostoso, tá maravilhoso, né? Vou eu acordar e ter aquela sensação de jovem, sabe? De querer viver, de querer fazer as coisas. Mas quando você é humilhado por não ter uma postura, de não ter dinheiro, de não ter, sabe? O caminho é complicado, irmão. Então, o que eu digo para você, pare de ser humilhado. Pare de ser humilhado. Trabalhe, junte dinheiro e vive uma vida plena, uma vida melhor.